Bom, acho que a gente já podemos começar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer todos aqui que estão participando desse nosso evento. Ele é um evento seguido, ou em seguida, do evento de safra que a gente sempre faz, onde a gente quer discutir a posição de safra, quais são as tendências e onde o mercado naturalmente entra nisso. De qualquer modo, eu queria colocar essa apresentação para a gente começar a compartilhar com vocês e fazer os agradecimentos todos que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, comentar que essa nossa discussão de andamento de safra e como é que está o mercado, eu procurei já nesse slide de abertura comentar sobre o nível de incerteza que a gente está vivendo e as principais variáveis que nós temos trabalhado, né? É importante a gente começar novamente agradecendo, fazendo um agradecimento aí a todos os nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, que nós temos aqui representados, inclusive, apoiadores pelo Andy e pelo Tarsilo, como Rabobank e Bioagência. E agradecimento a cada um deles, BASF, Bayer, Corteva, Fertilaqua, a FMC, a John Deere, a Kimberlit, a LMC, Syngenta, Terriose e a UPL. Pois bem, eles são extremamente importantes para a gente conseguir fazer isso que nós estamos fazendo. Gente, olha, nós estamos recebendo hoje, com muita honra, 3 dos principais articulistas que nós temos hoje debatendo questões ligadas ao mercado do setor e ligadas à questão de infraestrutura, de ensino. Nós estamos falando do Andy Duff, do Rabobank, nosso amigo de tantas reuniões. O Andy tem uma característica fundamental, esse é o motivo que faz com que ele tenha uma facilidade muito grande de conversar conosco. Ele, no fundo, ele é biólogo. Isso dá a ele uma capacidade de análise muito importante em toda a formação econômica que ele fez depois disso, né? Nós temos aqui o Haroldo, que é do PSEG, que é economista e que trabalha há muito tempo na área de desenvolvimento de modelos de sistemas e vai poder conversar conosco sobre coisas bem atuais que diz respeito a custos e que diz respeito à questão de infraestrutura, como, por exemplo, estoques, né? E o Tarsilo Rodrigues, que é engenheiro civil, então nós estamos, veja que tribo que nós temos aqui hoje, né? E é Unicamp, e que trabalha no setor há mais de 30 anos na área de comercialização, na área de comércio, né? Então, essas são as figuras que a gente vai aproveitar o máximo que puder hoje no nosso debate. Pois bem, eu queria começar conversando com vocês, abrindo apenas dizendo que a gente está vivendo um momento incrível, de repercussão incrível. A gente tem a tempestade perfeita, é como se os novos cavaleiros do Apocalipse tivessem tomado conta da Terra e gerando, digamos, mortes, distribuição de riquezas, que é o que nós estamos vendo, e que acaba levando a uma nova ordem econômica e social, que a gente não sabe qual é. Mas do lado direito, eu quis trazer uma capa do Economist, da última Economist, que procura caracterizar o momento que nós estamos vivendo. E diz o seguinte, a mensagem é: aproveite o momento, ou seja, nunca se teve uma oportunidade tão grande, Tarsilo, de fazer política pública com mudança climática, que preparasse um país com a potencialidade do Brasil do que vem para frente. Pois bem, nós estamos perdendo essa oportunidade, mas ela está aí, ela ainda está aí, né? E no meio eu procurei trazer para vocês esse desequilíbrio. Vejam que, se nós olharmos o PIB brasileiro a preço de mercado, o PIB da agropecuária, eles vinham caminhando relativamente juntos. De repente, vem 2020 e a gente vê o PIB caindo quase que uma perspectiva de PIB de 8% de queda, e a agropecuária segue com o seu 1,5% positivo. Isso mostra, primeiro, o peso, a relevância do negócio agro para o Brasil e, por outro lado, o desequilíbrio que nós estamos vivendo, que é muito importante para quando a gente discute mercado. Eu quis trazer para vocês um enorme número de variáveis que a gente vai estar discutindo aqui hoje, né? Começa com produtividade de custo como a base e essência da nossa competitividade, aí entra a questão do petróleo, da OPEP, da Petrobras, a questão dos estoques, aí os grandes países produtores e mais a questão dos fundos, do câmbio, de oferta e demanda, né? Tudo isso
vamos dizer assim, ainda em cima da realidade do novo renovável que está aí e a guerra comercial que continua e que parece que vai ficar cada vez mais forte daqui para frente. Então, é muita variável que a gente vai estar conversando, a gente conversa, tenta colocar isso no chão, mas o que eu quero dizer é que é um tema extremamente complexo que nós vamos estar conversando. Pois bem, um dado relevante para começar a conversar é, de fato, o petróleo. Vejam, em janeiro de 2020, nós estávamos com o petróleo a $60 o barril. Em abril, esse petróleo veio para menos de 20, nós estamos falando do Brent, né? Veio para menos de $20 o barril. E ele volta para $40 o barril hoje, quase 40, 39, quase qualquer coisa, próximo de $40 o barril. Portanto, uma volatilidade impressionante. Claro, consequência de uma briga entre produtores, excesso de produção, junto com uma pandemia. A gente simplesmente perdeu o equivalente a 30 milhões de barris dia de demanda. E aí eu trouxe duas posições que eu quero conversar com vocês. Uma do Morgan Stanley, que traduz ou prevê o preço do petróleo como média de $35 o barril em 2020, indo, digamos assim, para 45 dólares por barril em 2021. Portanto, uma previsão de subida do preço do petróleo. Se nós olharmos o outro lado da moeda, inclusive trouxe uma posição que eu vou mostrar do Rabobank, que vocês estão vendo aí. O Rabobank, né, Andy, faz uma análise mais gelada da posição atual e considera que, e usa uma informação do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que a gente teve uma construção de 12 milhões de barris de petróleo que vem entrando no estoque, que juntamente, digamos assim, com todos os subprodutos, enfim, um forte aumento de importação de petróleo na região da costa do Golfo, que acaba se traduzindo, digamos, em estoques crescentes, na medida em que ele está nas águas e vão para a terra. Vamos dizer, fica um temor, por isso mesmo se vê essa visão desse petróleo em terra, no volume que vai para os Estados Unidos, nessa discussão, com uma visão de uma possível autodestruição, digamos assim, desse rally e, de repente, o preço do petróleo poder voltar para níveis inferiores. Então, são dois lados da moeda que são fundamentais para a gente debater hoje com o pessoal um pouquinho. Com relação ao açúcar, a gente vai poder ouvir o Andy com muita atenção, mas seca, geada e área menor na Rússia, portanto, uma queda importante de oferta de açúcar agora. Na União Europeia também seca, principalmente no leste, mas também exportações mais fracas, ou seja, o açúcar mostrando, digamos, uma certa fragilidade de oferta, que com um cenário macro que começa a mostrar uma certa recuperação relacionada a essa logística com o clima seco, coloca o açúcar numa posição mais firme, como nós estamos vendo. Hoje, praticamente 11,5, alguma coisa assim, né, Andy? Hoje a posição do açúcar 11. Enfim, o que a gente nota é que a Covid, né, ou essa pandemia que está aí, provavelmente em números da LMC, deve se traduzir numa redução da demanda de 3 a 4 milhões de toneladas, o que faz com que o que se esperava de superávit na safra 2021 já é praticamente nada, né? É praticamente em equilíbrio, o que é um dado novo e relevante, né? Pois bem, então a gente está vendo isso que nós falamos aqui, nós sabemos que a logística ou as restrições de logística sempre são um fator limitante, né? E o risco de problemas com a questão do Covid, a gente nunca sabe se de repente a gente entra numa fase nova ou vem uma nova onda, nós nunca sabemos, é só olhar o passado com outras pandemias que tivemos, uma retomada que pode acontecer. Mas de uma perspectiva global importante no Brasil, as condições estão permitindo uma colheita acelerada, muito acelerada. No entanto, os produtores estão esmagando uma cana jovem com bons rendimentos, com bons resultados. No entanto, com essa falta de chuva continuando, e é uma coisa normal que acontece no inverno, a cana mais velha deve exibir rendimentos piores daqui para frente, ou de agosto para frente, vou chamar assim, para ser mais objetivo, trazendo, digamos, uma imagem que nós trouxemos na reunião de sexta-feira para o pessoal do novo cenário que nós estamos olhando para produtos. Nós trabalhamos aí com um cenário de moagem
que estaria entre 578,8 a 585, 578 a 585 milhões de toneladas, portanto, abaixo daquilo que era um terceiro cenário que poderia chegar a 590. A produtividade ficando próxima do que ficou ano passado, ou um pouquinho menor, na média da safra, e o ATR ficando ao redor de 80. O ano passado foi 81, qualquer coisa, ou seja, não muda nada de forma extraordinária. As coisas continuam como eram, graças a um rendimento, um quilograma de ATR por tonelada de cana, que deve ficar melhor. Tudo espera que fique melhor. O que a gente fez foi trazer para vocês que estão vendo do lado direito um dado importante, que é a questão do mix. O mix de produção, se fica em 44% de açúcar ou fica em 48%, a gente tem uma variação de 3 milhões de toneladas de açúcar, que é bastante, ou o equivalente a quase 2 bilhões de litros de álcool, que é bastante. Então, o mix vai ser importante, determinante, inclusive do ponto de vista internacional, do que deve acontecer com a questão do balanço global. 3 milhões de toneladas é bastante que está em jogo e, portanto, que entra nessa discussão. Eu quis trazer para vocês também dois lados importantes. De um lado, a questão dos fundos. Os fundos que já tiverem até 82 mil lotes vendidos, agora estão em 5.600, a última posição que eu peguei da LMC, mostrando 5.600 lotes. Portanto, o que explica uma mudança, inclusive, na questão dos preços. E do lado direito, a questão da circulação de veículos, a queda, que eu peguei um dado da Bioagência mostrando a queda impressionante causada pelo Covid, que é muito maior do que aquilo que nós tivemos com caminhoneiros e que já trouxe transtorno. Portanto, o Covid traz um transtorno de peso muito relevante nessa questão. Nós começamos mudanças de padrão, a gente olha o petróleo Brent nos últimos dias, a recuperação dos preços é realmente impressionante, chegando aqui próximo de $40 o barril no Brent. É um dado relevante, precisa ver se isso continua assim, mas, enfim, é o que está acontecendo. Também eu trouxe uma posição de uma visão de mudança, né? A visão da lagarta para a crisálida, né? Então, o Rabobank, é uma análise que o Andy, inclusive, acho que fez, dizendo que há, de fato, um incentivo para uma grande mudança de etanol para o açúcar no mix de produto, em função desses gráficos que vocês estão vendo do lado, que procura mostrar a paridade de etanol com açúcar e como o açúcar fica competitivo com o câmbio como está, né? Então, dois dados relevantes que explicam essa posição do Rabobank e que acaba também fazendo uma análise no seu último relatório que eu vi, de um déficit global na 19-20 de um tamanho, obviamente, muito maior do que o excedente pequenininho da 2021, portanto, equilibrada, parecido com o que fala a LMC. No consumo, ela também o Rabobank não prevê o consumo de açúcar como um impacto tão grande, mas fala em coisa de 1%, que 1% é um número relevante. De qualquer modo, esses dados, vamos dizer assim, vão configurando uma realidade de mercado, que no caso do etanol, mostra na linha vermelha que o hidratado vem com consumo bem menor do que a safra passada, devendo se aproximar lá por julho, por agosto, por setembro, do que foi a safra passada, e lá na frente apenas voltando a recuperar, que é outra coisa importante que provavelmente o Tarcísio vai poder comentar. Eu trouxe também, para homenagear o PCEG, aí, duas visões importantes. Os dois gráficos de cima caracterizam como a taxa de câmbio está pagando a nossa conta, do ponto de vista de preço, e o de baixo, uma visão triste, mas que eu acredito que é realista, do que fez o Haroldo, mostrando que em janeiro nós sonhávamos com a ATR de 0,72 e agora a gente acorda aos berros com a ATR de 0,62, né, Haroldo? Portanto, um dado triste desse novo mundo que nós estamos vivendo. O etanol começa a recuperar preços, eu botei isso como lembrança, porque o Tarcísio vai abordar isso certamente, que é um dado, de alguma forma, para animar um pouco essa quarta-feira de cinzas que nós estamos vivendo há mais de 3 meses. E, por outro lado, a questão das importações, que vem bem menor e que vem com outro diferencial que muitas pessoas ainda se preocupavam com isso, que o Tarcísio vai poder observar também. Pois bem, como tendências de mercado, só para sintetizar, um lado que acredita otimisticamente que os preços podem subir,
são lados que acham que a oferta pode ter problemas mais graves com determinadas questões que possam surgir ainda da pandemia. Se ela não foi forte na demanda, de repente, é a oferta que pode trazer isso. A recuperação mais rápida da demanda de etanol é um dado relevante nessa discussão. Seca, tanto aqui quanto na União Europeia e na Tailândia, é um outro dado relevante. Também teve na Rússia, mas enfim, os outros são muito maiores. E, de repente, o preço pode subir se houver uma demanda e um crescimento mais rápido do preço do petróleo, né? Do lado mais baixo, de preços baixos, claro, o aumento de oferta, inclusive pelo Brasil, que tamanho vai ser? É 44 mix ou é 48 mix? Nós estamos falando de 3 milhões de toneladas, não é nada, são 3 milhões de toneladas. O medo ou potencialmente o risco de uma segunda onda de lockdown por causa do coronavírus e, obviamente, redução de demanda. O real brasileiro ele segue muito depreciado frente ao dólar, o que pressiona de alguma forma negativamente o preço do açúcar e os preços baixos do petróleo que podem acontecer. Eu quis fazer essa provocação para vocês, para que a gente possa, de algum modo, sintetizar agora ao final o que nós falamos na sexta-feira. A nossa síntese, portanto, é que a safra deve ser menor, a safra é menor do que o ano passado, talvez até menor em aterro total, mas muito pouco. Claro que depende ainda muito de primavera, do inverno e da primavera, que nós ainda vamos ver. A questão dos preços guarda uma relação com investimentos, Andy. Nós já estamos com uma preocupação grande com a safra 21-22, porque há uma tendência de redução muito importante de plantios esse ano. Ou seja, quem fez plantio fez o plantio de 18 meses, daqui para frente provavelmente não vai ter muito plantio. Então a gente vai pagar essa conta na safra 21-22, é só uma lembrança importante. E lembrar, vocês não deixar de esquecer do peso, da relevância do RenovaBio, que segue firme, segue muito importante, independentemente do valor que ele tem hoje, é fundamental que ele aconteça, independentemente de qual vai ser esse valor, é muito importante que ele aconteça. Pois bem, então eu queria começar para provocar o Tarcílio e o Andy, queria ouvir os dois primeiro. Primeiro, sobre a questão do petróleo que eu coloquei, como é que vocês estão vendo isso mesmo? São essas perspectivas. E a segunda questão do açúcar, quer dizer, o açúcar reage ou fica como está com o câmbio salvando? Então vamos começar pela ordem que eu estou vendo aqui na imagem, com o Tarcílio. O som. Opa, eu acho que é bloqueado aí. Não, ok? Está me ouvindo? Ok. Ok, obrigado aí pelo convite. Um momento muito importante da safra, bem legal. Acho que um ano difícil, né? Um ano bastante complicado. Eu até recebi um meme que é um ano que começa com um problema na cerveja, não pode ser bom, né? Então a gente já começou errado aqui. Mas é interessante a gente avaliar esses aspectos que você colocou. O setor, eu estou muito tempo no setor e vejo uma maturidade muito grande a enfrentar os problemas que a gente vê pela frente, né? Nós somos ainda dependentes de políticas públicas, tem pontos aí que são bastante importantes, e a gente recebeu aí um balde de água fria por conta do governo, das demandas que acho que eram justas, mas o mercado acabou fazendo a sua parte e encontramos o nosso caminho, né? Então, entre tantos esses aspectos que você colocou, você pediu para conversar primeiro sobre petróleo. É muito difícil, né? Eu acho que o Andy, o Rabobank, tem grandes analistas aí de petróleo, eu acompanho, e a gente está aprendendo a entender um pouco essa dinâmica do petróleo, tão importante no nosso negócio, uma vez que a política de preço da Petrobras está atrelada aos preços internacionais. Tem lá seus gargalos, tem horas que dá uma enroscada, mas se você avaliar no longo prazo, ela vem acompanhando os preços internacionais. Então, o petróleo torna-se decisivo aí para a gente. E é engraçado porque a indústria do petróleo, acho que nunca pensou em armazenar petróleo, né? Eu acho que ele tem uma dinâmica de produção, consumo, vai ajustando produção, consumo. De repente, ele teve que ser obrigado a armazenar petróleo e não tinha
espaço para armazenar, a gente viu os preços do petróleo negativo, coisa que na minha vida de trader eu nunca vi uma commodity negativa, mas é porque era inusitado, né? E você repara que isso acabou acontecendo também com o produtor de etanol americano. Ele não tem estrutura e nem cultura de armazenagem de produto. Produção contínua, ele armazena milho. De repente, ele também teve que reduzir a produção dele 50%. O que acontece com a gente? Seguimos em frente, né? A safra já estava plantada, vem uma redução de demanda dessa magnitude e a gente continua plantando. Por quê? A gente tem estrutura de tancagem, é um modelo diferente, né? Então, que permitiu que a gente não entrasse em pânico. Acho que o mercado pressionou no começo, ninguém sabia o tamanho da queda da demanda, mas a nossa infraestrutura funcionou e funcionou muito bem. Então, a gente tem aí uma lição para tirar de todo esse processo e um aprendizado muito grande. E petróleo, Caio, é muito difícil. Você colocou aí, às vezes o próprio peso do petróleo pode levar ele a desabar. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente está vendo aí o mercado mais otimista, houveram as reduções, ele depende muito. É uma commodity mineral, né? A gente está acostumado com commodity agrícola, que a gente tem ideia do que plantou, do que vai colher, se o clima foi bom, foi ruim. Ali não, é extrativo, é diferente. Então, os acordos são importantes. Acho que o setor de petróleo também ele é muito dependente de investimento. Acho que também vai haver uma redução de investimentos no setor, que talvez não retorne a mesma oferta que a gente via antes. Então, vai haver uma acomodação. Se a demanda vai cair, a produção também vai cair. Porque o investimento também é grande para manter essa produção. Então, acho que o equilíbrio ele vai acontecer, seja em 80 milhões, 90 milhões de barris dia, 100, seja lá o que for, e a gente vai estar impactado, né? Mas é muito interessante, porque à medida que os preços de petróleo melhoram, significam que as coisas estão melhorando no mundo afora, né? O lockdown vem diminuindo, e isso, ao mesmo tempo, traz o nosso câmbio valorizando um pouco mais o real. Então, esse equilíbrio, quando a gente teve petróleo baixo, o nosso câmbio foi lá em cima, e a gente vem ajustando isso nesse momento. Então, é uma equação importante, né? Mas acho que a redução da oferta que o setor fez preventivamente, lógico, foi muito feliz o açúcar ter conseguido ter esse espaço, possibilitou essa mudança rápida. Mas isso é outro grande trunfo do setor, que investiu nessa flexibilidade e por terceiro ano consecutivo está nos salvando. Em 2 anos consecutivos fizemos um investimento, produzimos todo o etanol quando o açúcar teve ruim. E agora que a coisa se inverteu, a gente tem aí o respaldo do açúcar. Ótimo, Tarcísio, obrigado. Andy, vou só recuperando a questão sobre a visão do petróleo e essa coisa, digamos assim, de açúcar, preço e câmbio. Perfeito. Obrigado pelo convite, Caio. A respeito de petróleo, concordo com o Tarsilo. A nossa visão, e eu conto com a colaboração com um analista de petróleo excelente, um cara que trabalha em Nova York, e a visão dele, na verdade, aqueles 2 posicionamentos que você colocou nos seus slides, na verdade, tem uma diferença de perspectiva lá, porque a nossa visão foi uma visão mais para os meses que vêm. Então, exatamente como você falou, que tem o estoque de petróleo no momento mundial. É gigantesco. Então, está lá no mar e quando o preço seja atrativo e na medida que os estoques lá na Terra vão diminuir, esses barcos vão chegar e vai ter mais oferta. E mesmo com o esforço dos produtores para baixar a produção, claro que a gente está vivendo com essa queda brutal de demanda.
Então, a visão do banco no momento, estamos falando de curto prazo, pelo menos para mim, são os próximos meses, 3, 4, 5 meses, que realmente esses estoques vão efetivamente colocar um limite no preço. Exatamente onde esse limite é difícil dizer, mas eu vou dizer outra coisa a respeito do preço. É que a gente sabe que muitos mercados, seja de commodities, dá para ver no próprio câmbio, dá para ver na bolsa, tem muito a ver, especialmente de sentimento, de humor dos investidores, de expectativas de crescimento. A gente já é fácil ver como essas atitudes mudam de dia para outro, depende do fluxo de notícia. Então, inevitavelmente, quando os sentimentos estão melhorando, uma parte disso acaba sendo achando uma expressão. Até nos commodities, a gente sabe que tem muito especulador, muito fundo que bota dinheiro lá dentro pensando que as coisas vão melhorar, o preço vai subir. E exatamente acho que esse vai e vem, essa correlação inverso entre o petróleo e o real e outros commodities, eu acho que em parte isso é uma reflexão desse tipo de atividade. Então, o que eu estou dizendo é talvez a exuberância do mercado de petróleo é um pouco descolado dos fundamentos no momento. E isso é o que o meu colega está dizendo, é que no momento que esses navios chegam nos portos e aparece essa oferta, talvez vamos voltar para uma realidade mais embasada em oferta, demanda, disponibilidade. Mas eu concordo plenamente com o Tarsila, olhando mais para frente, além desses 3, 4, 5 meses em que ainda tem tanta incerteza a respeito da demanda. Mas tem um ponto muito válido que meu colega destaca, é que talvez não vai ser tão fácil reativar toda a produção como foi fácil desativar. E daí você potencialmente tem um encontro entre a demanda que acaba recuperando, ganho força com cada vez mais consumidores voltando para alguma coisa próxima à normalidade. E um setor de produção que tem dificuldades em realmente recuperar toda a produção à mesma velocidade. E aí que ele aponta mais nesse prazo, que tem potencial para o preço subir, sim. Bom, isso é petróleo. A respeito de açúcar, o mercado é meio louco no momento e depende quem você é, onde você é, a percepção do mercado é muito diferente. Como você colocou, Caio, que a gente olhando esse preço de 11 centavos e recentemente abaixo das 10, mas olhando esse preço em reais, a gente viu que realmente estava em linha com um preço médio de longo prazo. Não foi um preço ruim, não tem sido um preço ruim, e até há uns meses foi um preço excelente para travar. Então, e isso é uma grande, grande diferença. Quando você olha o preço visto pela moeda dos indianos, dos tailandeses, dos australianos, realmente eu acabo concluindo que é o câmbio que vai salvar essa safra. Ou seja, açúcar por si só, se você olha o preço em dólar, não é nada especial, mas o preço em real é especial. Ou seja, é o câmbio que está salvando o setor. E como foi o etanol, como o Tarsila apontou, que salvou a safra passada. E a última coisa que eu vou destacar, porque já tomei bastante tempo, é que eu acho que o mercado hoje em dia está refletindo exatamente essa novidade no mercado, é a incerteza total a respeito do impacto do Covid-19, tanto sobre a produção e o risco
de produção ser impactado ou a ação, a logística, essas operações. E quanto ao lado de consumo, que a gente realmente ainda não sabe até qual ponto o consumo está sofrendo. Mas, grosso modo, acho que é razoável baixar ainda as expectativas de consumo. Acho que o impacto realmente vai aparecer. Então, isso está diminuindo ao mesmo tempo que a expectativa de produção de açúcar subiu com essa expectativa de aumento grande da produção aqui, de mudança de mix. Nesse momento, pode escolher seu número, 34, 35, 36, ninguém sabe. Mas é muito mais do que a safra passada, com certeza. E isso está pesando no lado de produção. Obrigado, Andy. Haroldo, você ouviu a posição dos dois, aquilo que nós apresentamos. De qualquer modo, nós estamos falando em aspectos que, do ponto de vista econômico, têm um impacto muito grande na realidade produtiva. Você tem trabalhado e atualizou, acabou de atualizar, parece que vocês vão fazer um webinar sobre isso, sobre custo de produção e também sobre a questão de estoques, enfim, mas olhando para a questão da safra, da realidade, a cana está aí, está instalada, eu compro os meus insumos em dólar, e eu vendo real, eu vendo meu etanol em real. Eu queria ouvir você, custo de produção. À luz de custo de produção e essa realidade que nós estamos vivendo, como é que fica o setor? Ou como é que está o setor? Bom, primeiro queria te agradecer, Caio, pelo convite. Mais uma vez, a Canaplan liderando esse movimento e trazendo um debate extremamente importante, justamente no momento onde a gente carece dessas discussões. Eu vou aproveitar aqui para falar de custo, vou fazer um contraponto ao Andy. O Andy disse o seguinte: olha, é o câmbio que está nos salvando neste momento. E é justamente o câmbio que está nos salvando na geração da receita. Mas, do outro lado, é o câmbio que vai nos impactar na área agrícola. E o que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos, vamos começar aqui pela primeira variável. Vou começar pelo preço da matéria-prima. Se nós olharmos o preço do Consecana, divulgado, inclusive, agora o último preço de maio, foi 0,69. Se a gente olhar o preço de abril, 0,70. Aí todo mundo fala, mas cadê a crise de preço que não está se refletindo no preço do ATR divulgado recentemente? Ou seja, isso mostra o peso que o açúcar vai ter nessa safra, já sinaliza, e mais do que isso, o próprio câmbio. Na precificação do Consecana, o câmbio é utilizado a petax do dia. Nós não utilizamos efetivamente o NDF feito pelas usinas, ou seja, o fornecedor ele carrega a curva inteira, tanto da curva futura do preço do açúcar em Nova York, quanto do câmbio. Então, o primeiro ponto que nós vamos ter, efetivamente, que nós estamos vendo já nesse início de safra, é uma cana refletindo e pegando esses preços de ATR mais alto, trazendo do câmbio. Ou seja, um primeiro impacto a gente vai ter uma queda prevista, ou seja, a gente está estimando essa suavização fechando em 0,62, mas neste momento, se a gente comparar com a safra passada, nós estamos sim pagando uma cana mais cara. Mas eu queria, antes de olhar para esse efeito do ATR, eu queria aqui agora olhar ainda para esse efeito do câmbio. Se nós olharmos ainda para o câmbio, a gente, 2019 inteiro, com ligeiras oscilações, a gente caminhou ali ao redor dos R$4 por dólar. E o que é interessante é que nós tivemos aquele overshooting do câmbio, né? Aquele split grande, beijamos ali os R$6 e agora estamos voltando ali para os 5,45 e a expectativa é a gente fechar 5,10. Só que a gente não pode esquecer que os insumos agrícolas no setor sucroenergético são extremamente dependentes da taxa de câmbio, em especial fertilizante. Eu não quero aqui entrar no detalhe de fertilizante corretivo e defensivo, mas nós precisamos lembrar que esse é um ano que o nosso negócio da cana-de-açúcar ele não pode ficar descasado na compra e na receita. Eu posso ter uma receita maior, mas se eu pegar um câmbio diferente na trava do meu custo de produção, isso pode eventualmente complicar a situação. Portanto, eu costumo dizer que não é um ano para ficar com o negócio descasado e nem tentar acertar o olho da mosca. Eu acho que em relação à safra passada, essa safra vai ser uma questão de timing. Se a gente olhar para a safra passada ainda, para 19 e 20, o custo de produção estava mais baixo. Mas mais baixo por quê? Justamente porque
nós tivemos um aumento de produtividade. Só que não é o cenário que está se configurando para essa safra. Então, a desvalorização do real, ela impacta os custos e, consequentemente, na própria formação do preço dos insumos. No caso dos fertilizantes, é interessante comentar o seguinte: no final de 2019, a gente teve dois vetores, aquele câmbio ali ainda oscilando nos R$ 4,10, R$ 4, com um preço em dólar de fertilizante mais baixo. Então, o que é interessante é que algumas usinas anteciparam compra. E essa antecipação, seja através porque antecipou compra no final do ano, pegando um câmbio menor e um preço em dólar menor, trouxe para ela e vai trazer uma penalização menor, vamos dizer assim, no seu custo de produção. Outras usinas já estão usando estratégias aí como barter ou fazendo outras ferramentas de gerenciamento do seu custo de produção. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente a seguinte provocação. Se por um lado o câmbio vai me penalizar, principalmente na área dos tratos culturais, principalmente em fertilizante, em defensivos, eu tenho que olhar onde é que o custo de produção vai ter uma queda. E eu aqui quero fazer agora um outro contraponto. Se a gente olhar em média hoje, a gente tem um consumo médio de diesel de 3,18 litros por tonelada de cana. Nós não podemos esquecer desse número, porque e agora eu quero pegar esses 3,18 e eu vou olhar só para o CTT. Quando eu olho para o CTT, cerca de 24% do CTT é só o diesel. Ou seja, embora seja a etapa mais representativa da produção de cana-de-açúcar, o diesel é quase que um quarto desse custo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o diesel, por outro lado, vai arrefecer esse impacto. Então, nós vamos ter variáveis que vão penalizar, principalmente as variáveis ali trazidas por fertilizante, e de um outro lado eu vou ter uma balança trazida por um custo menor do diesel e que tem ainda um impacto expressivo no custo de produção das usinas. E para fechar essa primeira parte, Caio, eu queria só retomar um ponto que você mesmo colocou, dizendo o seguinte: olha, a gente tende a ter uma redução de plantio. Isso é importante comentar o seguinte: eu vou olhar agora sobre a ótica de custo. Quando nós tivemos o primeiro choque, março especificamente, e justamente o mês de aprovação de orçamento nas usinas, o que aconteceu? Muitas usinas saíram revisando seu orçamento, e aquela revisão que nós já conhecemos de longa data, que é a revisão é hora de cortar custo. E quem é mais atingido, sobremaneira, acaba sendo o nosso ativo biológico. Então, o setor sucroenergético, ele vai carregar um cenário muito ruim para a próxima safra. Qual é esse cenário ruim para a próxima safra? O primeiro ponto que você elencou muito bem, cara, essa redução do plantio, ou seja, vamos levar um canavial mais velho para frente. E segundo, nós vamos investir e estamos investindo menos no nosso ativo biológico nesse momento. Portanto, eu retomo o velho argumento que eu faço. Nesse momento, eu acho que o setor ele precisa falar e ter essa lição muito clara de gestão de custos, porque nunca foi tão importante falar disso. Que cortar, como a gente viu naqueles orçamentos que foram aprovados ali no final de março, é identificar a ineficiência. E ineficiência não é cortar o fertilizante, não é cortar o herbicida, aquilo que vai comprometer ainda mais a sua produtividade e que vai levar, consequentemente, a um custo unitário de produção maior. Então, é uma safra, eu acho que com grandes desafios, cara, mas o que me preocupa mais é justamente o peso que nós vamos levar dessa safra para a safra seguinte. Haroldo, legal, obrigado. Sua análise é muito rica e, vamos dizer assim, de alguma forma, tem a ver com a minha preocupação com a 21-22. Eu também estou muito preocupado com isso, bastante preocupado com isso e até eu voltaria a conversar na mesma linha, aproveitando essas análises com o Ed, com o Tarsilo. A gente inverte agora, começar com o Ed primeiro. Ed, a visão do Haroldo é muito rica do ponto de vista agrícola, no sentido que o peso relevante do câmbio traz impactos diferentes. Quer dizer, eu tenho um impacto negativo para custo dos insumos ligados ao mercado internacional, e eu tenho um impacto positivo, ou seja, até de certo ponto, redutor da pressão de custos no diesel, que, querendo ou não, um quarto do custo dos 40 e tantos % que é o CTT é diesel, né? Então, veja, é uma coisa interessante. A pergunta que eu faço a você é o seguinte, pedindo para você incorporar o seu amigo Mané Queiroz, como é que fica a dívida do setor numa situação dessa, Ed?
Eu aceito o ponto que é o câmbio impacta os dois lados, né? Acho que o lado de fertilizante, no meu entendimento, os preços em dólar, na verdade, hoje em dia são relativamente baixos, que é menores patamares desde 2016 e segundo nível mais baixo desde 2007, acredito. Ou seja, em termos absolutos de dólar, pelo menos tem essa vantagem no momento. Mas você tem razão, que eu acho que isso quando a gente pensa na situação das empresas, obviamente o que essa crise tem sido um choque totalmente inesperado que realmente chacoalhou o mercado começando fevereiro, março, em termos de disponibilidade de recursos, e é muito difícil falar a respeito de todo mundo, mas em linhas gerais, acho que todos os grandes bancos têm se esforçado para ajudar os clientes em termos de alongamento, de acomodar para a situação, atender às necessidades de liquidez. Então, talvez isso tenha acontecido, basicamente, em contraparte a isso, o espaço para fazer novos negócios tem diminuído, mas acho que esse esforço reconhecendo o desafio da crise, aquele chacoalhado do mercado, acho que os bancos estavam preparados e reagiram à situação, sim. Mas, de fato, acho que de novo, a gente não sabe como vai andar o mercado de etanol e até qual impacto no final nos resultados que isso vai ter. Isso ainda é uma incógnita. A gente sabe, por outro lado, que a combinação de preço de açúcar e o câmbio já proporcionou oportunidades excelentes para empresas fazerem um hedge de preços realmente bem acima do preço médio. Então, isso vai ajudar a compensar. E daí tem o impacto, obviamente, a desvalorização do câmbio na situação de dívida, como isso aparece. E a situação, com certeza, no papel, vai ser meio feio. Eu estava olhando que é final de março de 2019, o câmbio era 3,92. Câmbio no final de março de 2020 foi 5,21, ou seja, um aumento de 33%. Bom, obviamente, daí você tem que ponderar isso com a proporção da dívida total do setor, que é dolarizado, e também esse efeito isso pode aumentar, pelo menos na nossa matemática, o endividamento por tonelada de cana em torno de 8%, uma safra para outra. Em compensação, que a moagem foi maior, safra passada, em comparação com a safra anterior. Então, isso ajuda, como isso é mais 2% no outro sentido. Então, talvez quando a gente olha os números, realmente esses impactos do câmbio de moagem, acho que isso é o tamanho do efeito que eles vão gerar. Mas acho que pelo resto, contando o impacto no mercado de etanol e o que o setor conseguiu ganhar a respeito de açúcar, uma parte dessa receita vai para ao lado de custo direto, para custo de arrendamento, custo de cana de terceiros, tudo isso, mas eu concordo com o Haroldo que vai ter um impacto na margem, difícil avaliar isso, mas eu acho que
é mais uma safra de patinação, no final das contas. E se a gente, em fevereiro, fazendo a mesma conversa, com certeza eu teria dito para você, Caio, a perspectiva é excelente. Realmente, o preço de açúcar é 15 centavos, o mercado de petróleo ao redor de 70. Realmente, isso foi a perspectiva. Realmente foi uma safra prevista para uma recuperação, um reposicionamento. E, infelizmente, tudo indica que é mais uma safra de patinar, de aguentar e esperar. Você tem uma ideia, Andy? No webinar que nós temos sexta-feira, o nosso pessoal, os dados do pessoal do CTC, que são dados de uma amostra também muito boa, estavam me dizendo que há um plantio que girou em torno de 15%, até um pouquinho mais do que 15% em 2019. Esse ano, se fizer bonito, faz 11%, né? Ou até menos do que 11%. Esse é um dado muito relevante para mostrar, em primeiro lugar, essa visão problemática da questão de caixa e de insumos e de investimentos, né? Porque, na verdade, se nós, apesar das incertezas, Ed, se nós olharmos a questão do consumo, que não cai tanto, falo em açúcar, e essa redução de oferta que o Brasil pode fazer, pode significar preços muito bons na safra 21-22. Mas a realidade do nosso processo produtivo é essa. Mas eu queria aproveitar essa análise sua a respeito de endividamento, da situação das usinas, e passar para o Tarcísio. Lembrando o seguinte, Tarcísio, queria te ouvir, até para atualizar o nosso pessoal que está nos ouvindo. Nós sempre tivemos um peso relevante de destilarias autônomas na produção de etanol final. É claro que no momento desse em que o etanol está mais pressionado do que o açúcar, essas unidades vão ter uma pressão maior. E as unidades açucareiras tenderão a, obviamente, como dito antes, a fazer uma opção por um mix mais alto de açúcar. Do alto dos vários anos de safra que você viveu, e a gente discute isso constantemente, esse mix, inclusive contando, claro, com a participação eu acho que é coisa de 18% hoje as anexas, se eu não estou errado no número, é alguma coisa próximo de 18%, já foi muito mais, né? Aquelas que fazem só etanol. Como é que você está olhando esse mix, que é um dado relevante? Tem gente trabalhando com 44, gente trabalhando com 48, por isso que eu botei de 44 a 48, porque dá uma diferença muito grande. Mas como é que você vê isso? Queria um aspecto, uma visão sua sobre a questão do etanol. Você pode até, por favor, Tarsila, aborda também a questão de anido hidratado para o nosso ouvinte ficar mais claro a posição. Então, Caio, o ano foi extremamente dinâmico, né? Parece que a gente está vivendo um turbilhão aí. Até meados de janeiro, a gente tinha uma perspectiva de fazer muito etanol. O etanol estava sendo vendido a R$ 2,60 nas usinas, uma perspectiva de baixos estoques, estava tudo indo muito bem. Aí, de repente, no meados de janeiro, o mercado de açúcar começa a recuperar extremamente forte, impulsionado pelo câmbio, chega a quase 16. A gente faz uma onda, né? Teve uma onda a partir da segunda quinzena de janeiro, onde as usinas perceberam isso e, de uma forma bastante ágil, fixaram seus preços em Nova York, né? Boa parte foi fixado ali entre janeiro e fevereiro. Isso já mudou a cara da safra, porque você começou a ter preços relativos para 2020 melhores de açúcar do que etanol. Então, aquele ponto de inflexão que você mostrou no gráfico, ele começa ali. Então, veio essa onda e a gente se movimentou para fazer mais açúcar. Mas o mais, talvez naquele momento fossem 3, 4 milhões de toneladas, de 26 para 30, alguma coisa por aí, nessa primeira onda, porque o etanol vinha positivo. Aí entra o Covid, né? Derruba os preços de petróleo, derruba a demanda, e o açúcar, bem ou mal, permanece. Aí vem uma segunda onda, que quem não fixou, foi lá e fixou, e fizemos novos contratos de açúcar. Porque ali estava claro que o mundo ia acabar para o etanol, que a demanda de combustíveis ia cair 60%, 70%. Esse movimento foi muito importante, porque ele criou uma base de açúcar muito sólida, né? Que talvez
34, 35, é alguma coisa por aí que a gente está enxergando, né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma fase um pouco diferente. A queda da demanda do etanol não foi tão intensa. A gente falava no começo de março, os primeiros números ali da segunda quinzena, 60% de queda, números assim dessa magnitude. Sexta-feira saiu o consumo de abril e a queda do ciclo Otto foi 30%. Né? Se você pensar na situação que a gente está, é uma situação que nos dá um certo conforto. Né? Isso foi suficiente para virar um pouco os preços do etanol. Por quê? Porque a mudança foi tão forte para o açúcar que começamos a fazer a conta. Espera aí, se a queda de demanda está nesse patamar, não é 60, não é 50, não é na casa de 30, você começa a rever essa equação e começa a ver um certo equilíbrio e um carrego no mercado de etanol. Então, você começa a ter aquela briga. Será que o açúcar vai sustentar? Lá na frente, o etanol consegue reverter essa situação. Mas o volume é muito grande. Você falou das anexas, das autônomas. Né? Você é do tempo que a autônoma era pequenininha. Moía 500, 600 mil toneladas. A gente tem autônomas hoje aí de 4, 5 milhões de toneladas de cana. São realmente, além da turma do milho, que é um caso à parte. Mas essa fixação de açúcar permitiu que grandes usinas maximizassem a produção. Hoje nós estamos com 7 terminais operando açúcar. A safra de grãos está adiantada, então talvez a competição não seja tão grande e acabe sobrando todo o espaço para escoar essa produção. Então, a questão maior, Caio, fábrica para fazer 36 a gente tem. Né? Talvez não tenha toda essa cana, mas fábrica para fazer moendo 590, 585, dá para chegar perto disso. A questão é a logística. Como a logística parece que não tá sendo um impedimento, o tempo está bom, a produtividade nos terminais está boa, não está chovendo, a gente está produzindo, escoando todo esse açúcar. Então, tudo isso favorece a isso. E essas usinas saindo do mercado possibilitam que aquelas usinas que não têm, ou têm pouco açúcar, ou que não têm o açúcar, trabalhem num preço melhor. Então, o preço hoje já mudou de patamar. Então, a gente está indo para um equilíbrio no mercado de etanol. A gente tem que entender, a gente não sabe os efeitos da Covid daqui para frente. Quer dizer, sairemos mais pobres, com certeza, o país vai perder renda. Qual vai ser o novo normal? Essa é a grande pergunta. Porque nós vimos no processo recuperação da demanda de combustíveis. Nós tivemos um problema estrutural de 2011 a 2014 com o controle de preços pela Petrobras, pelo governo. Isso foi um desastre. E a gente está aqui, sobrevivemos, estamos aqui. A Covid, ela é conjuntural. Ela é impacto grande, mas ela é conjuntural. Então, a gente pode voltar, porque nós não atingimos, nós estamos na demanda de combustíveis de 2014. Nós estamos com 6 anos de atraso. Então, por mais que a gente tenha um impacto grande da economia, eu acho que o ano de 2021 se avizinha um ano extremamente positivo. O Andy já falou, a régua está lá em cima. A gente fixou açúcar acima de R$ 1.500 a tonelada para 2021. Então, é um lado ruim, a gente tem um plantio menor, mas como homem de mercado eu sempre vejo menos oferta, eu vejo mais preço. A gente vai voltar a ter uma competição. Aquela competição pelo ATR, que seria em 2020, que estava tudo montado para ser, foi adiado para 2021. A demanda de açúcar não caiu tanto, a gente está bem fixado e eu acho que nós vamos ter um consumo de combustível razoável, né, dentro de parâmetros que vai ter uma briga muito boa pela ATR. Legal, essa conversa é boa, essa discussão é muito boa, essa discussão da realidade das mudanças, né? Depois eu queria até ouvir o Andy sobre os investimentos, como é que ele tem visto no setor, mas eu queria aproveitar para depois voltar ao Tarsilo, o Haroldo. Haroldo, vocês acabaram agora, eu recebi, nem pude analisar, mas recebi uma primeira visão
do estudo, da análise de estoques que vocês fizeram. Um dos aspectos relevantes do que o Tarsilo e o Andy estavam comentando tem a ver com a realidade brasileira. Nós não podemos simplesmente parar uma fábrica como se fosse de milho, como se fosse nos Estados Unidos, né, para esperar um momento melhor e voltar. A gente tem que fazer, a gente tem que realizar. Nós não tivemos até agora, está em andamento, eu tenho acompanhado, há uma discussão no BNDES, Banco do Brasil, com apoio da Ministra da Agricultura, a possibilidade de voltar a uma velha linha de financiamento de warrants, de warrantagem, Andy, que nós sempre tivemos e que desapareceu. Essa linha é importante para tentar suportar menor pressão de vendas, para a gente não ter uma queda muito grande nos preços. Mas isso ainda é discurso, ainda não se efetivou. Mas vocês fizeram essa análise, conta para a gente aqui, resumidamente, como é que vocês estão vendo essa questão dos estoques. Bom, Caio, tem um ponto interessante para colaborar aqui na discussão, que é o seguinte: eu acho que para nós ficou muito claro uma estratégia que seria adotada por muitas usinas nesse momento que a gente vinha vivenciando de preços baixos do etanol, né? E essa estratégia era de carregar o máximo possível o estoque de etanol na safra 2021, ou seja, fazer o máximo possível de carrego. Só que a dúvida que a gente sempre ficava é: mas o setor ele tem capacidade para carregar esse volume de estoque? Ele tem capacidade para carregar essa produção? E nós fizemos um estudo, inclusive divulgado hoje, e que nos assusta quando olha os dados da ANP e mostra que o setor ele tem uma capacidade de tancagem ao redor aí de 17,2 bilhões de litros. E quando a gente olha para esse número, muitas vezes a gente, nas conversas, no bastidor, fala: a gente tem capacidade de 12, de 13, e o que é interessante é que a gente observou esse dado aí de 17,2, dado efetivo declarado na ANP pelas usinas. E fazendo uma simulação, qual foi a simulação que nós fizemos? Quanto que tinha que cair o consumo mês a mês, de abril até o final da safra, para a gente atingir o teto dessa nossa capacidade de tancagem? Curiosamente, o resultado que a gente chegou foi que de abril até o final da safra, sistematicamente, o nosso comparativamente à safra passada, ele teria que cair quase que aí 51,6%. Aqui já estou falando um agregado anidro e hidratado. Mostrando, e quando a gente olha para os dados recentes da ANP, que abril, essa queda foi de 33%, ou seja, nós não atingimos, no pior momento que abril foi o auge da quarentena, o auge da crise, no auge da quarentena, da crise, nós não atingimos esse limite, que seria o valor máximo que a gente teria que ter de queda para comprometer, daí para frente, sistematicamente, os nossos níveis de estoque. Portanto, qual é o recado efetivo que a gente quis passar com esse estudo? Olha, o problema do setor sucroenergético não é um problema de capacidade de tancagem. Pelo contrário, quando a gente compara o nosso setor com os outros segmentos do agronegócio, o setor sucroenergético ele tem uma capacidade de tancagem relativamente grande, se não uma das maiores do agronegócio brasileiro. E, aliás, essa é uma característica que distingue bem as empresas no Brasil. As empresas mais antigas, aquelas que são ainda lá do Proálcool, são as que têm a maior capacidade de tancagem, justamente até pelas regras que eram fixadas lá atrás pelo IAA. Diferentemente das novas, as Greenfields, que foram construídas ali em 2000, que têm uma capacidade menor de tancagem. Portanto, eu acho que a mensagem que a gente quis passar é: o problema não é a capacidade. O problema é, sim, o capital de giro. Porque se eu estocar, se eu carregar esse estoque, esse ativo, o maior período possível, eu tenho um problema. Eu não gero caixa. E é o etanol, o ativo, que gera liquidez diária para as usinas, justamente pela sua característica de ser um ativo de maior liquidez comparativamente ao açúcar. Então, o que nos preocupou é justamente isso. Nós vamos ter um sério problema nas usinas, que é um problema de capital de giro. E aí, voltando, até aproveitando o comentário que a gente estava fazendo anteriormente, se a gente olhar os dados, por exemplo, da primeira quinzena de maio, a gente tinha no Brasil, por exemplo, de todas as usinas que estavam em operação, 40 fabricavam exclusivamente etanol, sendo 4 que vinham aí de etanol de milho. Só que essas 40, elas responderam por 15% da moagem e 32% da produção de etanol. Isso agora na primeira quinzena de maio. Ou seja,
Quem é que está mais sofrendo com essa crise? Justamente as destilarias autônomas. São elas que vão ser as empresas mais prejudicadas. Eu comecei anteriormente falando em relação ao preço do ATR. Se eu pegar a curva do etanol e fazer o ATR pagando 100% pelo mix de uma destilaria, a gente tem um ATR de 0,56. Mostra que quem está pagando a conta, quem está salvando, como a gente estava discutindo antes, era o açúcar mais câmbio. Portanto, eu acho que o maior problema do setor está justamente na variável que é caixa. E caixa principalmente para quem? Para essas empresas que são destilarias, essas empresas que na primeira quinzena de maio foram responsáveis aí por 32% da produção de etanol. Portanto, eu acho que a gente vem no segundo ponto. Qual é esse segundo ponto? São essas empresas que hoje estão na UTI, usando uma metáfora que a gente já ouviu do campo da economia, e são essas empresas que mais precisam dessas linhas de financiamento para estocagem. Porque se essas linhas não saírem com uma agilidade maior, porque nesse momento não basta só ter preço com uma demanda deprimida. Então é importante ter a visão da importância dessa linha de financiamento e para essa linha de financiamento não virar um modelo de seleção adversa. Ela chegar tarde demais e ainda beneficiar quem não vai precisar especificamente dessa linha, que são eventualmente empresas com um mix até mais açucareiro. Então, eu acho que o setor está aprofundando, inclusive, um movimento de seleção natural e que nessa safra, essa seleção natural está sendo trazida justamente para essas empresas, para essas destilarias e que, eventualmente, algumas delas têm uma capacidade de geração de caixa complicada em função de baixos níveis de produtividade ou até mesmo pelo seu nível de endividamento. A parte disso, quem seria a nossa salvação? Vamos dizer assim, a nossa salvação viria do RenovaBio. Por isso que esse eu deixo para a gente falar mais para frente, Caio. Mas eu acho que aqui a provocação é dizer que para essas empresas e para o setor, eu acho que capital de giro vai ser a palavra-chave e que vai guiar as nossas discussões daqui até o final da safra. Obrigado, Haroldo. Eu acho que é muito, muito importante essa discussão que caracteriza hoje já há um certo tempo um aspecto importante. O Tarsilo se lembra bem disso, que ele operou muito isso desde a época da Copersucar. Havia uma crítica na época que a nossa estocagem era pequena. Essa sua análise interessante, que se nós olharmos o Brasil como um todo, o agro como um todo, talvez o setor de etanol seja o que tem a maior capacidade de infraestrutura de estoque, isso é muito interessante. Primeiro porque mostra a fragilidade que nós temos de uma forma geral, né? No agro como um todo. E a gente sabe disso. Na época minha da BAG, que eu fazia reuniões constantes com o pessoal sobre a questão de estoques e sobre a questão da realidade de logística e infraestrutura, a gente sempre chegava no final à mesma conclusão, que tudo começa na fazenda e é lá que está o nosso primeiro gargalo, e é lá que estão as grandes perdas, e é lá que está, digamos, onde mais sofre quem produz. Essa sua discussão que eu trouxe no início, que você trouxe agora, a discussão de custo, a visão, digamos assim, do não investimento. Vamos dizer assim, a gente não soma isso, portanto, a questão do estoque como um problema. Ao contrário, o que você está dizendo é que a questão é realmente capital de giro. Nós temos observado, e aí eu queria começar com o Andy, que isso é um ponto, obviamente, complexo, que tem a ver com todas essas incertezas que nós estamos vivendo, que tem a ver com todas essas não definições que foram dadas, mas, de algum modo, a gente nota pela posição do Banco Central que o Banco Central tem mostrado nas reuniões, eu tenho visto, eu sou testemunha, uma posição que entende essa necessidade, essa realidade. E preocupado com os recursos que acabam ficando empossados, vamos dizer assim, com a não agilidade disso. O nosso setor tem essa realidade que é a pressão do momento. Eu tenho agora que ter, digamos assim, o crédito para poder segurar estoques, ou eu não vou segurar os estoques porque eu não tenho esse capital de giro. E essa parte, digamos assim, de política pública é uma coisa que, de algum modo, a gente está esperando. Eu queria aproveitar esse momento para fazer... Eu fico tão preocupado com o tempo passa tão rápido, gente. Daqui a pouquinho nós estamos com o tempo encerrado. Eu queria conversar sobre o RenovaBio, mas antes do RenovaBio, eu queria trazer uma questão que o Andy, antes de mais nada, é um pensador.
assim como também o Carcílio. E eu gosto, aliás, do jeito que eles pensam. Mas, Andy, quando começou a discussão do Covid, eu recebi um estudo que quem me passou foi o Jacir Costa, que começaram a criar uma correlação lá fora, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que havia uma correlação estreita entre a questão da poluição e a questão, digamos assim, do vírus e da expansão do vírus. E aí começou a criar uma relação que nessa semana, no último Economist, vale a pena ler, ele faz uma avaliação muito clara do que eles chamam, eu até separei aqui para comentar com vocês, o que eles chamam de uma interação muito forte de gases do efeito estufa e do Covid, e começam a analisar que talvez nós estamos vivendo uma grande oportunidade de correção da lógica futura. Ou seja, seria um momento agora de trabalhar o processo de mudança que está havendo, o processo de redução de emissão de carbono, para a gente poder operar muito mais as fontes renováveis e, de repente, ter uma política pública que dê esse desenho, que possibilite, por exemplo, que você possa ter uma maior viabilidade de investimentos. Eu sinto, vamos dizer assim, que de fato o mundo parou, né? O mundo parou, alguns querem até descer, deixa eu descer para o mundo que eu quero descer. O mundo parou e, obviamente, todo aquele movimento que a gente via de interesse de capital externo no Brasil, ou de investimento no Brasil, claro que isso é passado por um momento postergado, né? Mas a questão do capital de giro pesa. Você tem essa visão, queria ouvir você. Como é que você vê se isso é realmente uma oportunidade, se o Brasil está perdendo essa oportunidade de uma política pública mais correta? Não, eu acho que é uma oportunidade mesmo. E acho que a única coisa que eu diria que, obviamente, tem argumentos que falam que na mesma maneira que a experiência desses meses e como pessoas, a visão deles sobre a realidade de coisas como poluição e os impactos escondidos disso está sendo revelado. Ao mesmo tempo, a contra-argumentação é que, saindo dessa crise, ainda vamos sofrer os impactos econômicos para bastante tempo. Então, acho que tem um tipo de conflito entre o que pode ser visto como uma visão idealista, que é finalmente está mais claro para a sociedade que tem um outro caminho para pegar. Que simplesmente, se a gente pode mudar nossas prioridades, mudar o foco do investimento e as metas dos governos, realmente as coisas poderiam mudar. Então, eu imagino que, sim, pode ter uma pressão de sociedade para fazer exatamente isso. E a questão é que, até qual ponto vai ter um contrapeso na situação, no sentido que pessoas vão dizer que isso é um luxo. Se tudo era bom e o tesouro estava cheio, ótimo, a gente poderia fazer isso, mas não é a situação. Então, eu vejo um pouco de conflito assim. Eu vou te dizer alguma coisa interessante que eu ouvi até hoje de manhã, ouvindo um podcast sobre o setor de petróleo nos Estados Unidos. E duas pessoas estavam falando, pessoas envolvidas no setor, e basicamente reclamando que, por causa de todos esses fechamentos de poços lá em Texas e a área de xisto, áreas de xisto nos Estados Unidos, eles observaram que aquele setor estava perdendo mão de obra para o setor de energia renovável, porque muito das habilidades são transferíveis. Então, eles estavam observando que a gente está perdendo pessoas, capacidade, eles estão contratando e a gente perdendo. E me parecia pelo menos um sinal possível que, se realmente o setor de energia renovável está contratando, está em expansão nesse momento,
Então, talvez isso é uma coisa que veio para ficar, e não só nos Estados Unidos. Mas, então, resumindo, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que vamos dizer, fazer o marketing disso em lugares como a Índia, por exemplo, e vamos torcer que dá certo. E, com certeza, todos nós temos que apoiar o RenovaBio para que realmente a coisa decola. Obrigado, Angie. É interessante, até ia pedir se você tiver um comentário, por favor. Eu quero passar para o Tarsila a questão do milho e da cana, porque o Andy e a turma dele, no Rabobank, eles fizeram uma análise extremamente interessante sobre Mato Grosso. Eu me lembro desse estudo, Andy, um potencial de etanol no Mato Grosso. É muito legal esse estudo, muito interessante, muito estimulador, né? E nós estamos vivendo isso, nós temos vivido com alguns parceiros nossos a realidade de produzir cana e milho e fazer etanol de cana e de milho. Nós temos parceiros nossos em Goiás fazendo isso, assim como também tem em Mato Grosso. E, Tarsila, o milho, de repente, começou a ser importante no seu balanço. Quando você faz o balanço de etanol, o milho já é importante. Queria que você comentasse isso para nós. Bem interessante, porque o milho ele tem lá um trabalho interessante aí sobre custos, né? Os custos dele também em linhas, mais ou menos com cana, mas é o risco de base, né? É o risco de base. A gente tem um sistema com secana, em que você cria um vínculo entre produto final e matéria-prima. Então você tem aí as distorções que o próprio Consecana tem, mas você está amarrado matéria-prima com o produto final. O milho não. O milho ele está de uma outra realidade, né? E mais ainda que o nosso etanol ele é combustível, ele não é aditivo. Isso tem uma diferença enorme no sistema americano. Ou seja, o aditivo não tem limite de preço, né? Ele é necessário que você misture, ele não concorre, ele simplesmente vai misturar o que é obrigatório, 10%, 15%, e vai seguir uma linha de preço da matéria-prima. Ou seja, se o milho está caro, o etanol está caro, e você não vai ter nenhum reflexo na demanda lá na ponta. Aqui é o contrário, né? Boa parte desse etanol de milho ele é combustível, ele vai competir com gasolina. Então, ele encontra um risco de base, né? É o descasamento entre o preço de venda e o preço da matéria-prima, que a gente achava que estava longe, que não ia acontecer. E ele aconteceu. Ele aconteceu exatamente nesse momento, né? Isso foi muito interessante, porque duas coisas que você tem. Todo mundo que foi para o mercado de milho sabia desse risco. Então, eu falei, não, eu sei desse risco, mas eu posso fazer o hedge da minha compra, a minha fábrica é muito fácil de você desligar, eu não estou casado com a matéria-prima, eu não tenho a componente agrícola, eu paro de comprar milho e paro a minha fábrica. E a gente pôs à prova tudo isso, né, nesse ano. Então, ele é muito interessante. Então, ele tem esses aspectos, né? Eu não uso o etanol como aditivo, uso como combustível, portanto, tem uma competição com a gasolina. O meu etanol de milho está distante do centro consumidor, então eu tenho que atravessar distâncias continentais para eu ser competitivo, para encontrar a demanda do estado de São Paulo. Eu estou produzindo no Mato Grosso, que tem uma limitação de demanda natural. Então, tudo isso torna o etanol de milho brasileiro totalmente diferente, né? Mas é uma coisa bastante interessante. E esse novo espaço que ele vai encontrar vai depender muito dessa estabilização dessa demanda que a gente vem pela frente. Mas é um novo mundo, com certeza é um novo mundo, passa a se tornar importante. As fábricas são gigantes, são fábricas aí de outra escala, e em que hoje a gente viu o quanto é importante a flexibilidade, né? Você ter açúcar, ter etanol, ter energia. Voltando na destilaria, uma destilaria sem energia é uma coisa, né? A destilaria que gera energia, gera outro tipo de caixa, é outra equação. Então, é um novo mundo, Caio. Acho que
mas eu acho que ele veio para ficar. Eu ainda acho que o tamanho é limitado pela limitação logística. Nós temos custos logísticos altíssimos, não é os Estados Unidos que tem uma rede de pipelines, vagões, a gente tem muita limitação, mas é algo que vem e a gente vai conviver, e o próprio, aquele que está no milho vai ter que entender e passar alguns apertos aí pela frente, mas acho que veio, porque não tem mais onde expandir em São Paulo, né? Então, os ambientes de produção que você conhece são limitados. Então, vai chegar e vai ser bem interessante. É interessante isso que você está falando, só para aproveitar o Andy, antes de passar para o Haroldo, só para dar vocês fizeram um estudo muito legal. O Andy, o estudo de vocês de milho e o casamento milho-cana, agora entrando também a possibilidade de você utilizar boa parte da vinhaça para fazer, digamos assim, metano, gás, ou seja, a gente vai tornando esse setor com mais possibilidades, mais saídas, mais flexível. Seria esse o caminho, Andy? Travou. O Andy abriu. Eu acredito que sim, Caio, exatamente isso. Acho que Alô? Oi. Eu acho que é isso mesmo, uma busca para a diversificação do negócio, além... desculpa, Caio, acho que o meu internet não está bom. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Estou te ouvindo. Tá, desculpa. Então, vejo isso como, para várias empresas, o caminho para frente. Etanol de... Está travando. Andy, dá um tempinho enquanto volta, e eu passaria a continuar a discussão com o Haroldo. Haroldo, como nosso tempo vai apertando, a gente precisaria ouvir um tema que, para mim, é um dos temas mais importantes do que nós estamos vivendo nessa safra, que é o RenovaBio. Eu queria apenas rapidamente fazer um comentário, Tarsila, do RenovaBio. Às vezes, as pessoas olham a legislação, olham para aquilo, faz a conta de quanto que eu tenho de RenovaBio, fala assim, quanto vale o carbono, vale $10 a tonelada, faz uma continha e fica meio infeliz com o que seria o prêmio. Gente, não é assim. Não é assim. O RenovaBio é uma bomba do ponto de vista positivo. Ele tem o potencial de ser muito mais do que nós poderíamos contar com a CID, gente. O prêmio do RenovaBio é muito maior, ou tem um potencial muito maior do que era o prêmio da qualidade da cana do PCTS. Nós estamos falando de uma nova revolução. Se nós tivemos uma revolução no início da década de 80, com o PCTS, que foi o pagamento de cana por qualidade, porque se pagava por peso, parece mentira, faz pouco tempo, mas era peso. Aliás, tem muitos países que ainda pagam por peso. É o peso que você leva na balança, né? Não, a gente paga por qualidade. Dessa vez, além da qualidade da cana, nós vamos pagar pela redução de emissões. Isso não apenas pega carona naquele comentário anterior que eu fiz, aí a lógica de eu deixar o RenovaBio para o final, ou seja, ele se soma nesse ganho de qualidade que nós estamos fazendo para o setor, e ele tem o potencial de ter um prêmio, um tamanho de prêmio que é muito maior do que alguém possa pensar. Queria começar com o Haroldo, vocês estudaram isso, depois do Tarsilo, e se Deus quiser, o Andy volta. Por favor, Haroldo. Caio, antes até de começar especificamente sobre o RenovaBio, eu quero mostrar como o setor sucroenergético tem na mão e tem pela primeira vez, ele pode ser protagonismo de temas que nós estamos discutindo todos os dias. E o que é interessante, acho que foi você ou o Tarsilo, Caio, que comentou, por exemplo, a questão da utilização da vinhaça para biogás, para a produção de biometano. Veja que isso é o conceito de economia circular, que nunca teve tão em voga em tanta discussão. Quando a gente olha para o etanol de milho, o DDG ou DDGS
ele acaba sendo utilizado numa outra cadeia produtiva, como a da pecuária. Então, mostra como o setor sucroenergético tem na mão o primeiro pilar, que é a economia circular, e depois indo para a diversificação, redução de risco. Essa é uma outra discussão. Mas eu acho que, em relação ao RenovaBio, veja que agora nós temos um outro valor enorme aqui, que é justamente o nosso potencial de mostrar para a sociedade o nosso papel. E aqui eu quero dizer o seguinte, Caio, eu fiquei muito feliz quando ouvi você colocar, porque eu estou vendo uma confusão enorme das pessoas sobre uma diferença do que é preço e do que é valor. Exatamente. E quando eu falo que é valor, eu me provoco o seguinte, como economista, os primeiros preços de negociação do RenovaBio vão ser emblemáticos. Mas a pergunta que eu me faço é, qual é o valor deste programa? Não é $10 por ativo. Eu quero saber quanto vale esse programa para a sociedade. E me preocupa quando eu vejo algumas empresas já fazendo oferta, por exemplo, a R$50 um CBIO. E aí eu me preocupo justamente o seguinte, se eu recentemente fiz uma conta rápida, só o custo de transação eu digo certificação, consultoria, plataforma CBIO da Serpro, escrituração, isso é quase R$10 por CBIO. E aí você tem uma pessoa que está transferindo valor, transferindo renda de um segmento para o outro, só para a cadeia de custódia e para transação. Então, a minha provocação é nós precisamos olhar o tamanho de um ativo que nós temos na mão, o potencial que a gente tem de gerar valor. E aqui eu volto a provocar. O setor sucroenergético tem uma oportunidade de ouro na mão, mas nós precisamos mudar um pouco o nosso mindset, sair de uma discussão do que é preço para o que é valor. E por isso que eu acho que uma outra provocação, quando a gente faz até uma análise de sensibilidade, o impacto inflacionário e o impacto para as outras cadeias do RenovaBio é muito menor quando eu comparo com a CID, como você mesmo colocou. Então, a provocação final é que não só eu, como economista, torço para o RenovaBio, mas eu acho que a sociedade torce pelo RenovaBio por ser um programa que tem um valor social e ambiental enorme e que nós precisamos valorizar. Mas o que me preocupa é que me parece que os agentes do próprio setor não conseguiram entender o que é esse valor do programa. Obrigado, Haroldo. É muito importante essa sua percepção. Eu queria fazer 2 comentários antes de passar para o Tarsilo. Primeiro, agradecer o estímulo do Arnaldo Corrêa, que está nos assistindo, que está nos elogiando e parabenizando vocês pelo nível elevado da discussão. E, por outro lado, o Eduardo Matos, que me pergunta aqui sobre qual a relação de gases de efeito estufa com o Covid, o que aconteceu. Eduardo, é o seguinte, na primeira semana de abril, as emissões diárias de gases de efeito estufa estavam 17% abaixo do que era o ano passado, na primeira semana de abril. A Agência Internacional de Energia espera que as emissões industriais globais de gases de efeito estufa sejam 8% menores em 2020 do que em 2019. A síntese é o seguinte, o número é grande, mas é ainda muito pequeno para o que nós precisamos fazer com mudanças climáticas. Daí o porquê do início da nossa conversa, num momento, eu acendi essa discussão de mudanças climáticas como um eixo fundamental das mudanças que a gente tem que olhar daqui para frente. Mas, voltando à questão do RenovaBio, Tarsilo, essa discussão do RenovaBio é muito importante para nós, porque é uma mudança estrutural no setor, é uma mudança de mindset na produção, é a preocupação do comentário do Haroldo. Eu gasto 3,5 litros de diesel por hectare, tem gente gastando 5, tem gente gastando 7, tem gente gastando menos do que 3,5. Isso não é simplesmente a diferença do 3,5 para o 5 que vai determinar vamos dizer assim, a inclusão ou não no negócio dessa unidade, mas é, de fato, a capacidade dela reorganizar a sua produção e de colocar um número grande de prêmios que o mercado em si vai realizar a diferença do RenovaBio num outro patamar. Mas eu queria te ouvir como é que você vê isso. Andy voltou, que bom. Caio, nós estamos discutindo o RenovaBio, depois você recupera a sua pergunta e fala do RenovaBio. Fala, Tarsilo. Oi, Caio. Bom, eu concordo 100% com o Haroldo. Eu queria saber quem que deu esse preço de $10 aí para o CBIO, que até agora eu não achei o pai e o fundamento disso. Realmente é muito... É pensar muito pequeno os $10. Não é questão do...
o Renova Bio é um programa gigantesco. Eu estava lembrando um dia desses, todos aqui, vocês lembram que talvez há uns 15 anos, não sei exato quanto, qualidade do ar era notícia de todo o noticiário aqui na cidade de São Paulo. Tinha aqueles relógios na rua, qualidade do ar, né, regular, não sei o quê. Acabou, gente. Isso não existe mais. Não estou dizendo que não. É porque a qualidade do ar na cidade de São Paulo melhorou tanto devido ao etanol e todos os ganhos que a gente tem com isso, de saúde, que não é mais notícia. A qualidade do ar em São Paulo não é mais notícia. Isso é difícil, acho que nem os na ruas mais marcam isso daí. Então, a coisa é muito maior. E um trader, eu queria comprar os CBIOS, eu vou pagar $5. Eu falei, você acha que nós vamos montar um programa dessa magnitude, com uma visão de longo prazo, onde o objetivo é substituir combustível fóssil, que requer investimento, que requer uma quantidade enorme de capital para você transformar o que é renovável, o que é fóssil em renovável, que esse é o valor de um CBIO. O programa é muito maior do que isso. O programa é algo que a gente tem um ganho muito maior e a gente vai aprender isso, né, ao longo do tempo. Só a diferença de preço de açúcar para etanol, que são cerca de 150, 200 pontos, nós estamos falando de $70 por metro cúbico de valor de CBIO. Então, tem muito mais variáveis no meio e o mais importante é o valor. Eu concordo com o Haroldo, é o valor. Porque esse valor a mais é o que vai nos gerar o investimento necessário a expandir para que a gente mude a matriz lá em 2030, 2040. Então, o CBIO, infelizmente, ele foi adiado, essa confusão toda que a gente está vivendo. Tem até gente aproveitando para desviar a função dele, mas acho que o setor está muito atento a isso. Então, o Renova Bio é um programa de sucesso, é um programa espetacular e que faz a gente sentir orgulho. Poucos lugares do mundo têm alguma coisa parecida com o que a gente desenvolveu aqui. Então, eu volto os parabéns a todos que estão envolvidos. A gente critica muito o governo, mas o pessoal das Minas e Energia trabalhou de uma forma espetacular, colocou esse programa de pé e a gente só adiou um pouco. Acho que essa discussão vai vir lá na frente e o CBIO vai ser um ativo importantíssimo. Eu digo, $10 são R$50 por metro cúbico, dá 5 centavos por litro. Só a defasagem da gasolina hoje, com os preços de hoje, estão falando de 20 centavos. Então, não é aí, não foi para isso que foi montado esse programa dessa magnitude. Só para lembrar, gente, aqueles que não estão afeitos a essa questão, para lembrar que o RenovaBio foi desenvolvido no governo Temer e foi assinado finalmente pelo governo Bolsonaro, para aqueles que querem falar sobre modernidade ou não gostam da modernidade. Enfim, é isso que aconteceu. Andy, você ficou de complementar a questão do milho e que eu queria contar para você. O RenovaBio, a discussão que nós tivemos, eu procurei colocar para eles e eles aumentaram muitos graus a discussão, que o RenovaBio é um grande programa que tem uma visão muito maior do que simplesmente o prêmio. Ele significa algo muito maior, que muda o mindset do produtor, muda a visão, principalmente, Andy, você que tem a visão internacional importante. Eu não tenho dúvida, gente, aí serve para todos nós, que o pós-Covid vai ser uma porção de problemas e de barreiras e de problemas e de muros. Entre eles, a visão da sustentabilidade do país vai ser fundamental. Muitos setores vão passar apertados, muitos setores vão ter que explicar para vender qualquer coisa, inclusive para a China, aqueles que acham que vai ser uma moleza, né? O setor de cana tem a vantagem do RenovaBio, que é um componente, um atestado global muito importante que nós vamos ter. Então, Ed, essa discussão que os dois comentaram, e eu queria relembrar, então, a questão da visão do milho, dos estudos que você fez e como é que é essa diversificação, e também o comentário do RenovaBio, por favor. Não, eu vejo essas coisas como complementares, porque do ponto de vista de uma empresa também, esses investimentos que dá para ver isso acontecendo, seja em etanol de milho pelas usinas e também eu destacaria o biogás também.
que realmente não está nenhum tipo de expansão de canavial, não está por esse tipo de expansão, mas é uma expansão da própria empresa e é uma diversificação. E tudo isso, acho que o RenovaBio vai fazer o papel para estimular. Então, eu vejo outro impacto que você está criando empresas mais robustas também. Esse setor, desde sempre, aproveitou da vantagem de ter uma flexibilidade entre açúcar e etanol. E nesses anos recentes é evidente como isso ajudou a navegar tempos difíceis. Mas daí, colocando mais possibilidades via etanol de outra matéria-prima, biogás como outra fonte de energia renovável. Eu acho que você falou antes do problema com a internet, que com esse potencial enorme de AT, tem veículos protótipos desse tipo que pode usar biogás para substituir o diesel. E o Tarsilo falou dos avanços em termos de redução de poluição associado com o maior uso de etanol. Mas imagine um mundo em que você pode substituir o diesel com um combustível muito mais limpo. Isso realmente acho que seria mudaria o jogo para o setor. Então, vejo isso como investimentos que fazem sentido simplesmente do ponto de vista de negócio, é bom para um negócio mesmo, mas também impulsados, incentivados pelo RenovaBio, em um tipo de círculo virtuoso. Então, acho que isso é um aspecto que realmente está incentivando a criação de empresas que vão acabar sendo muito mais robustos em frente desse tipo de volatilidade do mercado que a gente está vivendo hoje em dia. E isso a gente sabe que vai acontecer de novo em algum momento. É inevitável. Andy, obrigado. Eu queria só comentar que várias pessoas estão comentando, elogiando muito vocês, bons amigos e outros, muitos elogios, e eu já esperava por isso mesmo. Quem tem a chance de trabalhar com craques como vocês, fica muito honrado. Estou muito honrado de ter a participação de vocês, os comentários todos. Nós já estamos chegando no horário, estamos começando a estourar o horário, e eu queria uma síntese, um sumário de cada um de vocês sobre a nossa discussão e como é que vocês se sentem. Por favor, vamos começar pelo Haroldo. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, Caio. Eu confesso que saio daqui muito mais rico em termos de conhecimento do que entrei. E o que é mais interessante, nós começamos essa live falando de câmbio. Eu acabo de ver aqui, o câmbio, ele fechou hoje com a maior queda em 2 anos e fechou a 5,21. Ou seja, veja que essa safra tem uma palavra-chave, é risco e incerteza, gente. Se nós começamos a menos de 1 hora a falar, aqui fica uma dica, se alguém não leu o livro do Nassim Taleb, fica aqui a minha dica, porque vale a pena ler, porque acho que nunca foi tão real o que a gente aprendeu. E essa safra está nos ensinando justamente isso, incerteza e risco. E para fechar, eu acho que o último comentário que eu queria colocar, Caio, é ainda em relação ao RenovaBio. Quando a gente olha para o açúcar, mesmo que como um dos maiores players globais dessa commodity, nós somos tomadores de preço. Quando nós olhamos para o etanol, como é um mercado regulado, olhamos ainda para uma questão ainda de substituição em relação à gasolina e olhamos a referência à gasolina para formar o preço do etanol. E eu acho que o RenovaBio, o CBio, é a primeira oportunidade que o setor tem de ser formador de preço. E eu acho que aqui eu encerro justamente provocando aquilo que a gente começou. Eu acho que a gente vai efetivamente deixar de ser um setor olhando para preço e nós vamos cada vez mais olhar para valor. Eu acho que essa tem que ser a discussão central. E o setor sucroenergético está mostrando esse papel do valor através de diversas iniciativas, seja como coloquei, ligadas à economia circular, como o caso do biogás, ou seja, ligando à diversificação e redução de risco, olhando até mesmo para os projetos de etanol de milho, ou até mesmo a meiose. Veja a importância que a meiose trouxe, como não só diversificação de risco, mas aumento de receita, redução de custo. Então, mostra que o setor
está saindo e vai sair muito mais forte dessa crise do que entrou, acredito eu. E o mais importante eu acho que o pior já passou, eu acho que agora a gente restabeleceu o nosso processo, que ainda a gente tem um bom caminho para trilhar. Muito obrigado, Haroldo. Tarsilo. Caio, como diz o Haroldo, foi muito enriquecedor, acho que isso é uma coisa muito, muito interessante. E, assim, algumas discussões, alguns amigos, o Brasil é o único país que pode ter etanol como combustível. O resto do mundo é aditivo, que já é extremamente bom. Mas ninguém pode ter o que a gente tem. Nós temos terra, nós temos sol, nós temos tecnologia, tem essa gente brigadora que está no campo, que você conhece muito bem, que faz isso acontecer. Então, é um privilégio a gente ter o etanol como combustível. Isso é uma coisa nossa. Ninguém tem e muito nos orgulha. Então, eu acho que toda essa discussão mostrou a resiliência do setor. O setor é muito resiliente. Você que é tão velho quanto eu no setor, sabe que a gente já passou poucas e boas. 89, quando tinha só o carro a álcool, foi Nossa Senhora. Deus nos acuda, mas a gente foi lá e segurou, não deixou faltar produto. Outras vezes mais a gente passou por problemas, recentemente problemas de controle de preço, intervenção, mas aí estamos aí. Estamos aí, acho que essa Covid vai trazer um aprendizado gigantesco para a gente. O mundo não será mesmo. E eu tenho certeza que os biocombustíveis vão ter um espaço assim brilhante daqui para frente. Eu tenho essa certeza aí, e o setor, mais uma vez, vai mostrar sua força aí, que não se dobra e não se curva. Muito obrigado, Tarsilo. Andy, sua vez. Bom, de novo, obrigado pela chance de participar e foi muito bom ouvir as colocações do Haroldo e do Tarsilo. Foi uma aprendizagem para mim também. E acho que muito já se falou a respeito das coisas que eu estou sentindo que mais surgiram da discussão é que a volatilidade e a incerteza do ambiente de negócio no ano normal, nem falando de Covid-19, que esse setor opera num mundo que é muito, muito complexo. Petróleo, câmbio, açúcar, etanol, tem que monitorar um monte de variáveis e tem que construir uma empresa que tem esse robustez suficiente para lidar com todos esse vai e vem em todos esses mercados. Eu vejo realmente que a aprendizagem com cada novo desenvolvimento do mercado, o setor aprende, ajuste, pensa em inovações, maneiras de burlar obstáculos, de prosseguir. E eu vejo isso como um processo contínuo. E talvez esse ano vai sair mais desafiador do que a gente estava antecipando. Mas eu concordo que realmente já tem lições, já estão absorvidos. E concordo plenamente que o futuro brilha muito para esse setor. É um setor forte, é um setor flexível, isso vai ser mais ao longo desse caminho. Então, obrigado mais uma vez pela chance de participar, Caio. Andy, Haroldo, Tarsilo, muito obrigado. A participação de vocês foi essencial. Nós precisamos tocar, na minha opinião, nesse tempinho que a gente falou em tanta coisa. Mas se eu pudesse resumir o que nós falamos aqui, e que eu acho que me deixa animado, é primeiro que nós estamos vivendo um momento incrível, como riscos e incerteza por um lado. Riscos você pode medir, incerteza você não tem noção do que é, então, portanto, a gente mede um pouco e não mede a maior parte, que são as incertezas. Então, isso é uma coisa que a gente está correndo com ela e vai correr a safra toda e o ano que vem também. O outro lado é a avaliação que nós estamos fazendo agora, que nós podemos fazer agora, do quão acertadas foram as decisões, graças a Deus, que nós fizemos
todo o setor anteriormente, que nos deu a flexibilidade que nós temos e a robustez, digamos assim, da gente estar suportando isso tudo. Eu acredito que o amadurecimento do país deve levar a um amadurecimento de políticas públicas condizentes com o grande futuro que essa nação tem. Eu tenho ainda muita esperança nisso. A hora em que os políticos puderem examinar a sua atuação e sair de um ambiente de mediocridade, de interesse individual e pensar no país e a grandeza dele, a gente tem uma grande chance nesse país. Eu tenho muita esperança que isso aconteça. Então, diversificação com redução de riscos, operando a chamada moderna economia circular, tudo isso está inserido nessa questão do setor. E o RenovaBio é a cereja do bolo, que chega num momento extremamente oportuno, um momento muito difícil, e que traz um conceito de valor tão bem caracterizado pelo Haroldo, traz um conceito de valor que o setor tem que entender e aprender e tirar disso uma força grande que ele pode tirar. Eu quero agradecer a todos que no bate-papo nos colocaram comentários e que me estimularam muito a conversar com vocês. Agradecer de novo aos três e a todos que nos assistiram. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.